Oi gente, bem-vindos ao canal do Crime ao Caso. Primeiramente gostaria de pedir para você deixar um like. Se ainda não for inscrito, por favor se inscreva e ative o sininho das notificações, pois toda semana eu vou colocar 2 casos novos aqui no canal. A gente vai continuar agora o Massacre de Columbine, parte 2, o atentado. Deixando bem claro que a intenção do vídeo anterior não foi glorificar os assassinos, e sim entender como a educação, as famílias, as experiências pessoais influenciaram no crime que eles cometeram. Aquilo que eles fizeram não foi um ato a ser exaltado, e sim um crime de ódio covarde. Quando a explosão das bombas da lanchonete falharam, Eric e Dylan se encontraram e foram em direção à escola. Armados, os dois subiram as escadas do lado de fora da entrada oeste, diretamente acima da cafeteria. Desse ponto de vista, uma das entradas da lanchonete estava localizada no fundo da escadaria da escola, ao lado do estacionamento dos alunos sêniors. Às 11h19, a estudante de 17 anos, Rachel Scott, estava lanchando com seu amigo Richard Castaldo, enquanto estavam sentados na grama ao lado da entrada oeste da escola. Richard Castaldo viu um dos garotos jogar uma bomba caseira, que mal explodiu, o que fez com que ele não levasse a sério. Nesse momento, uma testemunha ouviu Eric Harris gritar: "Vai, vai!" Os dois atiradores tiraram suas armas e seus casacos e começaram a disparar contra Richard Castaldo e Rachel Scott. Rachel foi baleada 4 vezes e morreu instantaneamente. Richard Castaldo levou 8 tiros, no peito, no braço, no abdômen, paralisando do pescoço para baixo e caindo inconsciente. Não se sabe quem atirou primeiro, entretanto, foi Eric quem deu os disparos responsáveis por matar Rachel. Richard disse que Rachel foi atingida antes dele. Após atirarem contra as 2 primeiras vítimas, Eric retirou seu casaco e apontou sua carabina de 9mm para a escada oeste, em direção a 3 alunos. Sean Graves estava ao lado oeste do pátio, tomando refrigerante com seus amigos, quando viu 2 garotos vestidos com sobretudo preto e 2 bolsas pretas. Eles pararam do lado da escola e começaram a carregar armas. Naquele momento, eles acharam que eram armas de brinquedo. Sean Graves e Daniel Rockboard, de 15 anos, e Lance Kirkland, de 16, estavam subindo as escadas quando se depararam com os 2 atiradores. Posteriormente, Lance Kirkland relatou ter visto Dylan Klebold e Eric Harris no topo da escada, antes da dupla começar a atirar. Todos os 3 jovens foram baleados e feridos. Dentro da escola, alguns dos alunos acreditavam que estavam testemunhando algum tipo de brincadeira dos alunos sêniors, feitas por Eric e Dylan. Mas na lanchonete, Dave Sanders, um professor de informática e negócios, assim como o treinador do time da escola, rapidamente percebeu que não era uma brincadeira, mas sim um ataque contra a escola. Eric e Dylan voltaram e começaram a atirar em direção a 5 alunos sentados na grama ao lado da escada e em frente à entrada oeste da escola. Michael Johnson, de 15 anos, foi baleado no rosto, na perna e no braço, mas correu e conseguiu escapar. Mark Taylor, de 16 anos, foi baleado no peito, nos braços e na perna, caindo no chão, onde fingiu estar morto. Os outros 3 escaparam ilesos. Dylan Klebold desceu as escadas em direção à lanchonete. Ele foi até Lance Kirkland, que já estava ferido e deitado no chão pedindo ajuda. Dylan disse: "Claro, eu vou te ajudar." Então atirou no rosto de Lance, deixando-o ferido em estado crítico. Daniel e Sean haviam descido a escada quando Eric e Dylan desviaram sua atenção para os alunos na grama. Sean, paralisado da cintura para baixo, rastejou até a porta da entrada oeste da lanchonete e desmaiou. O Dylan atirou em Daniel, que já havia sido fatalmente ferido por Eric com tiros a queima-roupa, perto do peito superior esquerdo. Então o Dylan passou por cima de Sean e entrou na lanchonete. Policiais especularam que Dylan foi à lanchonete para verificar as bombas de propano. Eric desceu as escadas e começou a atirar em vários alunos que estavam sentados perto da entrada da lanchonete, ferindo gravemente e paralisando parcialmente Anne Marie Hochhalter, de 17 anos, enquanto ela tentava fugir. Dylan saiu da lanchonete e subiu as escadas, se encontrando novamente com Eric. Eles atiraram em direção aos alunos que estavam perto do campo de futebol, mas não atingiram ninguém. Caminharam até a entrada oeste jogando bombas caseiras, das quais poucas explodiram. Enquanto isso, dentro da escola, Pat Nelson, uma professora de artes, percebeu o movimento e foi em direção à entrada oeste com o aluno Brian Anderson, de 17 anos. Ela tinha a intenção de sair para pedir que Eric e Dylan parassem com isso, pensando que eles estavam gravando um vídeo ou fazendo uma brincadeira de aluno. Quando Brian Anderson abriu o primeiro conjunto das portas da escola, Eric e Dylan atiraram nas janelas, ferindo-o com pedaços de vidro, e atingindo Pat Nelson no ombro com estilhaços. Pat se levantou e correu pelo corredor até a biblioteca, alertando os alunos que estavam no local sobre o perigo, e dizendo para se esconderem debaixo das mesas e ficarem em silêncio. Pat ligou para a polícia e se escondeu debaixo do balcão administrativo da biblioteca.
Brian Anderson ficou atrás, preso entre as portas exteriores e interiores da escola. Às 11 horas e 22 minutos, o zelador da escola chamou o vice-xerife Neil Gardner, o oficial de segurança designado para Columbine, pelo rádio da escola solicitando assistência no estacionamento dos alunos seniors. Ao sair do seu carro de patrulha no estacionamento, às 11 horas e 24 minutos, Neil ouviu outro chamado vindo do rádio da escola, do qual dizia: "Neil, há um atirador na escola." Eric, na entrada oeste, imediatamente sacou seu rifle e atirou contra Neil Gardner, que estava a 60 metros de distância. Neil atirou de volta utilizando sua pistola de serviço. Porém, ele não estava usando seus óculos e não conseguiu acertar os atiradores. 5 minutos depois dos disparos começarem e 2 minutos após o primeiro chamado do rádio, Neil trocava tiros com um dos atiradores. Já havia 2 mortos e 10 feridos. Eric disparou 10 tiros e Neil disparou 4 antes de Eric voltar para o edifício. Ninguém foi atingido. Neil informou em seu rádio de patrulha: "Há tiros no prédio, preciso de alguém comigo no estacionamento sul." Esta breve troca de tiros acabou distraindo Eric e Dylan do ferido Brian Anderson. Brian fugiu para a biblioteca e se escondeu em uma sala de descanso aberta. De volta à escola, Eric e Dylan foram ao corredor norte principal, jogando mais bombas caseiras e atirando em todos que encontravam. Dylan atirou em Seraphine Munson, no tornozelo, embora ela conseguisse caminhar até o lado de fora da escola. A dupla atirou para fora da escola pelas janelas da entrada leste. Após caminharem pelos corredores diversas vezes e continuarem atirando e errando em todos os alunos que viam, Eric e Dylan foram até a entrada oeste e entraram no corredor da biblioteca. Dentro da escola, o professor Dave Sanders conseguiu tirar com sucesso os alunos que estavam na lanchonete, onde alguns deles subiram as escadas que dão acesso ao segundo andar da escola. Essas escadas ficavam localizadas na esquina do corredor da biblioteca, no corredor sul. Nesse momento, Eric e Dylan estavam dentro do corredor principal. Dave Sanders e outro aluno estavam no final de um corredor, abaixo do corredor em que Eric e Dylan estavam. Eles tentaram avisar o máximo possível de alunos na escola. Enquanto corriam, Dave e o aluno se depararam com Eric e Dylan, que se aproximavam pelo canto do corredor norte. Então os dois se viraram e correram na direção oposta. Eric e Dylan atiraram contra eles. Dylan atingiu Dave 2 vezes no peito, mas não conseguiu acertar o aluno. Então o aluno correu para um laboratório e avisou para que todos se escondessem. Dylan caminhou em direção a Dave Sanders, que estava caído no chão, para procurar pelo aluno, mas voltou com Eric para o corredor norte. Dave Sanders atrejou até o laboratório e um outro professor o levou para uma sala de aula onde haviam 30 alunos. Eles colocaram um aviso na janela que dizia "One bleeding to death", que é uma pessoa sangrando até a morte, com o objetivo de alertar a polícia e a ambulância sobre a localização de Dave. Devido ao seu conhecimento de primeiros socorros, o aluno Aaron Hansen foi levado pelos professores até a sala de aula onde Dave Sanders estava, apesar da agitação que se desdobrava pela escola. Com a ajuda de um colega, Kevin Starkey, e uma professora, Teresa Miller, Aaron Hansen administrou primeiros socorros em Dave Sanders por 3 horas tentando conter a perda de sangue com as camisetas dos alunos presentes na sala. Usando um telefone, Teresa Miller e vários outros alunos mantinham contato com a polícia fora da escola. Todos os alunos nessa sala foram evacuados com segurança. Conforme o tiroteio se desenrolava, Pat Nanson falava ao telefone com o serviço de emergência, contando o que estava acontecendo e pedindo para os alunos se esconderem debaixo das mesas. De acordo com as transcrições, sua ligação foi recebida por um operador do 911 às 11 horas 25 minutos e 5 segundos. O tempo entre o recebimento da ligação e a entrada dos atiradores na biblioteca foi de 4 minutos e 10 segundos. Antes de entrarem, os atiradores jogaram 2 bombas na lanchonete, das quais as 2 explodiram com sucesso. Então eles jogaram uma bomba no corredor da biblioteca, que ao explodir danificou vários armários. Às 11 horas e 29 minutos, Eric e Dylan entravam na biblioteca, onde um total de 52 alunos, 2 professores e 2 bibliotecários se escondiam. Eric gritou: "Se levantem!", em um tom de voz tão alto que pôde ser ouvido na ligação de Pat Nanson para o 911 às 11 horas 29 minutos e 18 segundos. Os funcionários e os alunos que se escondiam nas salas externas da biblioteca mais tarde disseram que também ouviram os atiradores dizerem: "Todos os atletas, levantem-se, nós vamos pegar os caras com bonés brancos." Usar um boné branco de beisebol em Columbine era uma tradição entre os membros do time de esportes, normalmente atletas. Como ninguém se levantou, Eric disse: "Ótimo, vou começar a atirar mesmo assim." Ele atirou com sua espingarda 2 vezes em uma mesa, sem saber que um aluno chamado Evan Todd estava escondido debaixo dela. Evan Todd foi atingido pelos estilhaços de madeira da mesa, mas não ficou seriamente ferido. Os atiradores foram para o lado oposto da biblioteca, até 2 fileiras de mesas de computadores. Evan Todd se escondeu atrás do balcão administrativo.
Caio Velasquez, de 16 anos, estava sentado debaixo da fileira norte das mesas de computadores. Mais tarde, a polícia disse que Caio não estava escondido debaixo da mesa quando Dylan e Eric entraram na biblioteca, mas só depois correu para debaixo da mesa dos computadores. Dylan atirou e matou Caio, atingindo-o na cabeça e nas costas. Dylan e Eric colocaram suas mochilas cheias de munições na fileira inferior dos computadores e recarregaram suas armas. Eles voltaram para as janelas que ficavam à direção da escada exterior. Percebendo que a polícia evacuava alunos da escola, Eric disse: "Vamos matar alguns policiais." Ele e Dylan começaram a atirar pelas janelas em direção à polícia, que também atirava de volta. Ninguém ficou ferido. Após atirar pela janela em direção aos alunos e à polícia, Dylan atirou com sua espingarda em direção à mesa próxima, ferindo 3 alunos: Patrick Ireland, Daniel Stapleton e Mackay Hall. Então ele tirou seu casaco. Quando Dylan atirou contra os 3, Eric pegou sua espingarda e caminhou em direção à fileira inferior das mesas de computadores, atirando uma vez debaixo de cada mesa, sem olhar. Ele atingiu Steven Kernel, de 14 anos, com um tiro no pescoço, que o levou à morte. Então Eric atirou contra as mesas de computadores ao lado, ferindo Casey Ruseger, de 17 anos, com um tiro que atravessou completamente seu ombro direito e sua mão, também atingindo-a de raspão no pescoço e perfurando uma artéria principal. Quando ela começou a respirar com dificuldade por causa da dor, o Eric disse: "Pare de reclamar." Eric caminhou até a mesa em frente à fileira inferior das mesas de computadores, deu 2 tapas em cima e se ajoelhou dizendo: "Achou", para uma aluna, Casey Bernal, de 17 anos, antes de atirar uma única vez em sua cabeça, matando-a instantaneamente. Como Eric estava segurando sua espingarda com uma única mão nesse momento, a arma atingiu seu rosto ao recuar e quebrou seu nariz. Relatórios iniciais deduzem que Eric perguntou para Casey Bernard: "Você acredita em Deus?", onde ela respondeu que sim, antes de ser morta. Após matar Casey, Eric andou até outra mesa, onde a aluna Bri Pascali estava sentada ao lado da mesa, em vez de estar embaixo dela. O Eric perguntou para Bri Pascali se ela queria morrer. Ela respondeu implorando por sua vida. Mais tarde, testemunhas relataram que Eric parecia desorientado, possivelmente devido ao grande sangramento das feridas do seu nariz. Enquanto Eric provocava Bri Pascali, Dylan percebeu que Patrick Ireland estava tentando ajudar Mackay Hall, que havia sofrido uma ferida no joelho. Enquanto Patrick tentava ajudar Mackay, sua cabeça estava à mostra por trás da mesa. Dylan atirou contra ele uma segunda vez, atingindo-o 2 vezes na cabeça e uma vez no pé. Patrick ficou inconsciente, mas sobreviveu. Dylan caminhou em direção a outra fileira de mesas de computadores, onde encontrou Isaiah Schultz, de 18 anos, Matthew Ketcher, de 16 anos, e Craig Scott, o irmão mais novo de Rachel Scott, de 16 anos, se escondendo debaixo de uma mesa. Todos os 3 eram atletas populares. Dylan tentou tirar Isaiah Schultz debaixo da mesa. Ele chamou Eric, referindo-se a ele por seu nome de usuário em sites online. "Reb, tem um neguinho bem aqui." Eric deixou Bri Pascali e se juntou a Dylan. De acordo com testemunhas, Dylan e Eric provocaram Isaiah Schultz por alguns segundos, fazendo vários comentários racistas. Eric se ajoelhou e atirou no peito de Isaiah queima-roupa, matando-o instantaneamente. Dylan também se ajoelhou e atirou, atingindo e matando Matthew Ketcher. Então Eric gritou: "Quem é o próximo que está pronto para morrer?" Enquanto isso, Craig Scott estava ileso. Ele deitou sobre o sangue dos seus amigos, fingindo estar morto. Eric se virou e jogou uma bomba de CO2 na mesa onde Mackay Hall, Daniel Stapleton e Patrick Ireland estavam. Quando a bomba parou na coxa de Daniel, Mackay rapidamente a jogou para longe. Eric caminhou em direção às estantes de livros entre o oeste e o centro das mesas da biblioteca. Ele pulou em cima de uma e a sacudiu. Então atirou em uma direção desconhecida. Dylan caminhou pela área principal, passando pela primeira fileira de estantes, pela área de mesa central e por uma segunda fileira de estantes na área leste. Eric saiu de cima da estante de livros, de onde havia atirado, em uma direção desconhecida, passando pela área central e se juntando novamente a Dylan. Dylan atirou em uma vitrine localizada ao lado da porta, então se virou e atirou em direção à mesa mais próxima, atingindo e ferindo Mark Quinten, de 17 anos, na cabeça e no ombro. Ele novamente se virou, desta vez em direção à mesa localizada à sua esquerda, e atirou, atingindo Lisa Crotts, de 18 anos, e Valent Schultz, também de 18 anos, com o mesmo tiro de espingarda. Então Dylan subiu numa mesa e atirou com a sua Tec 9, matando Lauren Townsend, de 18 anos. Neste momento, Valent Schultz, que estava gravemente ferida, começou a gritar: "Meu Deus, meu Deus!" Então Dylan perguntou para Valent se ela acreditava na existência de Deus. Quando ela respondeu que sim, Dylan simplesmente perguntou por quê e saiu de cima da mesa. Eric se aproximou de outra mesa, onde 2 garotas estavam escondidas.
Ele se abaixou, olhou para elas e as chamou de patéticas. Então Eric chamou até a outra mesa, onde atirou 2 vezes, ferindo Nicole Knowle, de 16 anos, e John Tollin, também de 16 anos. Quando John Tollin tentou fugir da mesa, Dylan o chutou. Eric zombou da tentativa de fuga de John Tollin antes de Dylan atirar no jovem repetidamente, matando. Então Eric voltou para o outro lado da mesa, onde Lauren Townsend estava morta. Atrás da mesa, Kelly Fleming, de 16 anos, estava assim como Bri Pascali, sentada ao lado da mesa em vez de estar embaixo dela devido à falta de espaço. Eric atirou em Kelly Fleming com a sua espingarda, atingindo-a nas costas e matando-a instantaneamente. Ele atirou na mesa que estava atrás de Kelly Fleming, atingindo Lauren Townsend e Lisa Crotts novamente, e ferindo Jana Park, de 18 anos. Mais tarde, uma autópsia revelou que Lauren Townsend já havia morrido antes, devido aos tiros anteriormente disparados por Dylan. Os atiradores caminharam até o centro da biblioteca, onde continuaram a recarregar suas armas. Eric viu um aluno se escondendo próximo a ele e o mandou se identificar. Era John Savage, um conhecido de Dylan, que tinha vindo para a biblioteca para estudar para uma prova de história. John disse seu nome acreditando que eles estavam apenas atrás de atletas, e ele não era um, uma tentativa de se salvar. Então John perguntou para Dylan o que eles estavam fazendo e o Dylan respondeu, apenas matando pessoas. John perguntou se eles iriam matar. Dylan hesitou, e então disse para ele ir embora. John saiu imediatamente e fugiu pela entrada principal da biblioteca. Depois que John Savage saiu, Eric se virou e atirou com sua espingarda em uma mesa diretamente na direção norte de onde eles estavam, atingindo de raspão a orelha de Daniel Malsur, de 15 anos. Quando ele tentou se defender empurrando uma cadeira na direção de Eric, Eric atirou novamente e atingiu Daniel no rosto a queima-roupa, matando-o rapidamente. Os 2 atiradores caminharam em direção sul e atiraram aleatoriamente contra outra mesa, atingindo Jennifer Doyle, de 17 anos, e Austin Eubanks, também de 17 anos, e ferindo fatalmente Corey D. Potter, de 17 anos. O Corey foi o último a morrer do massacre, às 11h35, e mais tarde foi mencionado por tranquilizar seus amigos e mantê-los calmos durante a situação. Não houve mais feridos após as 11h35. Eles mataram 10 pessoas na biblioteca e feriram outras 12. Dos 56 reféns da biblioteca, 34 ficaram ilesos. Mais tarde, investigadores descobriram que os atiradores tinham munição suficiente para matar todos os que estavam no local. Nesse ponto, várias testemunhas disseram que ouviram Eric e Dylan comentarem que não conseguiam mais sentir adrenalina ao atirar em suas vítimas. Dylan foi apontado por dizer, talvez nós devêssemos começar a esfaquear as pessoas, isso seria mais divertido. Ambos tinham trazido facas. Então eles se afastaram da mesa e caminharam até o balcão administrativo da biblioteca. Eric jogou um coquetel molotov na direção sudoeste, para o final da biblioteca, mas não explodiu. Eric deu a volta no balcão da biblioteca pelo lado leste e Dylan se juntou a ele, vindo pelo lado oeste. Os 2 se juntaram perto de onde Evan Todd tinha se escondido depois de ter sido ferido. Eric e Dylan zombaram de Evan, que estava usando um boné branco de atleta. Quando os atiradores o mandaram mostrar seu rosto, Evan levantou parcialmente seu boné para que o seu rosto continuasse irreconhecível. Quando Dylan pediu para que Evan lhe desse um motivo para não matar, Evan disse, eu não quero problemas. Dylan disse, você costumava me chamar de boiola. Quem é o boiola agora? Os atiradores continuaram provocando Evan e debateram se o matavam ou não, mas decidiram o deixar e se afastaram. O nariz de Eric estava sangrando muito, o que pode ter feito com que ele decidisse sair da biblioteca. Dylan se virou e atirou uma vez na sala de descanso da biblioteca que estava aberta, atingindo uma pequena televisão. Antes de saírem, Dylan bateu uma cadeira em uma fileira de mesas de computadores e em vários livros que estavam no balcão administrativo da biblioteca, logo acima, onde Pat Nelson estava escondida. Os 2 saíram da biblioteca às 11h36, terminando a terrível situação que os reféns do local estavam passando. Cautelosamente, com medo dos atiradores voltarem, os 34 reféns ilesos e os 10 sobreviventes feridos começaram a sair da biblioteca pela porta norte, que levava até a calçada ao lado da entrada oeste. Casey Rucksager foi retirada da biblioteca por Craig Scott. Se ela não tivesse sido retirada naquele momento, Casey provavelmente teria sangrado até a morte, devido aos seus ferimentos. Patrick Ireland, inconsciente, e Lisa Crotts, que não conseguiam se movimentar, continuaram no edifício. Pat Nelson se juntou a Brian Anderson e outros 3 funcionários na biblioteca na sala de descanso exterior, onde Dylan havia atirado anteriormente. Eles se trancaram e permaneceram lá até serem resgatados aproximadamente às 15h30. Após saírem da biblioteca, Eric e Dylan entraram pela área do laboratório, onde jogaram uma pequena bomba em um armário de armazenamento vazio. Isso causou um incêndio, que foi apagado por um professor que se escondia em uma sala ao lado. A dupla continuou em direção ao corredor sul, onde atiraram em um laboratório vazio.
Aproximadamente às 11 horas e 44 minutos, Eric e Dylan foram vistos pelas câmeras de segurança da escola quando voltavam para a lanchonete. As gravações mostram Eric se ajoelhando na escada e atirando uma única vez em direção a uma das bombas de propano que ele e Dylan haviam instalado na lanchonete, em uma tentativa mal sucedida de explodi-la. Ele tomou um gole de uma bebida deixada para trás no local enquanto Dylan se aproximava da bomba e a examinou. Dylan acendeu um coquetel molotov e o jogou na bomba de propano. Quando os dois saíram da lanchonete, o coquetel molotov explodiu, detonando parcialmente uma das bombas de propano às 11 horas e 46 minutos. 2 minutos depois, cerca de 1 litro de combustível se acendeu no local, causando um incêndio que foi apagado pelos dispositivos contra incêndio. Após saírem da lanchonete, a dupla voltou para os corredores principais norte e sul da escola, atirando sem rumo. Eric e Dylan caminharam pelo corredor sul até o escritório principal e voltaram para o corredor norte. Em vários momentos, a dupla olhou pelas janelas das portas das salas de aula, fazendo contato visual com os alunos escondidos nelas, mas nem Eric nem Dylan tentaram entrar em alguma dessas salas. Eles até recarregaram suas armas perto da sala onde Dave Sanders estava, mas não entraram. Após saírem do escritório principal, Eric e Dylan caminharam em direção a um banheiro, onde provocaram os alunos que estavam escondidos no local, fazendo comentários como: "Nós sabemos que vocês estão aí, e vamos matar todos que encontrarmos aqui." No entanto, eles também não entraram no banheiro. Às 11 horas e 55, os dois voltaram para a lanchonete, onde entraram rapidamente na cozinha da escola. Eles retornaram para a escada e foram em direção ao corredor sul às 11 horas e 58. Ao 12:02, Eric e Dylan voltaram para a biblioteca, que já estava vazia de sobreviventes, exceto por Patrick Ireland, que continuava inconsciente, e Lisa Crux, que ainda estava ferida. Ao entrarem, eles atiraram contra a polícia pelas janelas ocidentais, que atirou de volta. Ninguém foi ferido nessa troca de tiros. Aproximadamente ao 12:08, 32 minutos depois deles saírem da biblioteca, Pat Nanson, que havia se trancado dentro de uma sala de descanso com um aluno e outros funcionários da biblioteca, ouviu Eric e Dylan subitamente gritarem ao mesmo tempo: 1, 2, 3. Essas palavras foram seguidas por um som de tiros. Os dois cometeram suicídio. Eric atirou contra seu céu da boca com a sua espingarda. Dylan atirou em si mesmo na têmpora esquerda com sua semiautomática Tec-9. Os mortos foram Rachel Scott, de 17 anos, morta com tiros na cabeça, tronco e perna ao lado da entrada oeste da escola. Daniel Rothpog, de 15 anos, fatalmente ferido por tiros no abdômen e perna na escada oeste, posteriormente baleado na parte superior do peito na mesma escada. William Dave Sanders, 47 anos, morto por perda de sangue após ser baleado no pescoço e nas costas dentro do corredor sul. Caio Velasquez, 16 anos, morto por tiros de espingarda na cabeça e nas costas. Steven Cornell, 14 anos, morto por um tiro no pescoço. Cassie Bernal, 17 anos, morta por um tiro de espingarda na cabeça. Isaiah Schultz, 18 anos, morto por um tiro no peito. Matthew Kettler, 16 anos, morto por um tiro no peito. Lauren Townsend, 18 anos, morta por vários tiros na cabeça, no peito e na parte inferior do corpo. John Tomlin, 16 anos, morto por vários tiros na cabeça e no pescoço. Kelly Flanning, 16 anos, morta por um tiro de espingarda nas costas. Daniel Mauser, 15 anos, morto por um único tiro no rosto. Corey DePotter, 17 anos, morto por tiros no peito e no pescoço. Bom, esse foi o final da parte 2. Lembrando que amanhã, meio-dia, sai a parte 3, então deixa um like e um comentário do que você achou. Agradeço pela sua presença e até a próxima parte.